Novela Lucas Paquetá. Com impeachment do presidente do São Paulo, Alan pode estar indo para o Corinthians. Flamengo Kids em campo hoje pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês, meus queridos e minhas queridas, é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Começar esse vídeo nessa manhã de sábado com aquela palavra de meditação que está em Salmo 17, versículo 8, que diz o seguinte: guarda-me como a menina do olho, esconda-me à sombra das tuas asas. Que esse vídeo esteja abençoando cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares. E que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Gente, o Flamengo Kids entra em campo hoje às 21 horas e 30 minutos. Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, jogo que será contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda. Flamengo Kids, que estreou contra a Portuguesa, infelizmente aí no dia 11, empatou, né? Conseguiu apenas um ponto. No dia 14, contra o Bangu, aqui no estádio de Moça Bonita, perdeu por 2-1, ou seja, até o momento, Flamengo Kids somou apenas um ponto no Campeonato Carioca e no seu grupo se encontra na terceira colocação. Ou seja, uma vitória hoje é muito importante para esse grupo. Ah, mas o time sub-20 do Flamengo é muito fraco, o time sub-20 do Flamengo é muito ruim. Presta atenção, o time sub-20 do Flamengo é o atual bicampeão da Libertadores das Américas da categoria. É o atual bicampeão do Intercontinental, né? Conhecido como Mundial de Clubes, como a gente queira falar, não tem problema nenhum. Ou seja, é um bom time. Só que os times que estão disputando o Campeonato Carioca, com exceção aí do Flamengo e outros, são times que já vêm treinando há 2, 3 meses já, cara. Então estão muito bem preparados fisicamente, são adultos. Nós estamos jogando com atletas aí com 19, 20 anos de idade estourando. Então, vamos cobrar? Mas vamos cobrar consciente de que esse time é um time campeão, esse é um time vencedor, um time que tem muitos títulos, mas que infelizmente não está conseguindo se encontrar aí no Campeonato Carioca. Então vamos seguindo aqui com a informação sobre o Flamengo Kids aí. A partida entre Flamengo e o Volta Redonda será transmitido pelo Sport TV e pelo Premier no Pay-Per-View. Não vai passar na TV aberta. Eu vou trazer aqui para vocês a ficha técnica. Jogo, estágio no Raulino de Oliveira, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Competição Campeonato Carioca, segunda rodada. Mas o Flamengo é o terceiro jogo dele. Lembrando, jogo contra a Portuguesa, é o jogo da quinta rodada, que foi antecipado por conta da Supercopa Rei, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. O jogo contra a Portuguesa seria no dia 31. Então seria inviável o Flamengo jogar dia 31 e jogar no dia 1º. Bom, mas podia jogar com sub-20. Não pode. Vamos lá. Jogo será hoje, sábado, dia 16 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos. A arbitragem é a seguinte: Yuri Elino Ferreira da Cruz é o comandante do apito. O assistente número 1, Thiago Fileman Soares Pinto. Assistente número 2, Gustavo Mota Correia. E o VAR fica por conta de Carlos Eduardo Nunes Braga. Trazer para vocês as prováveis escalações. Volta Redonda, Avelino, Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adel e Jean Vitor. Denner, Bruno Barra e PK. Mais um PK. Lembrando que o Flamengo tomou o gol do PK, o PK do Bangu, tá? Vamos ficar atento aí. Igor Catatal, MV e Blanco. O técnico é o Rodrigo Santana. Já o Flamengo aí, do técnico Bruno Pivetti, vai vir com os seguintes jogadores: Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Carbone, ou Gustavo, tá? Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme Gomes, Douglas Teles,
Alan Santos ou Rian Riberto e Joshua. Essa daí é a provável escalação de ambas as equipes. Lembrando que a escalação oficial saiu 1 hora antes da partida, ou seja, às 20 horas e 30 minutos, estarei trazendo para vocês nas nossas páginas Amaury de Paula Santos a escalação oficial do Flamengo para essa partida. Vamos entrar aqui em outros assuntos, falar sobre o mercado da bola. Michael perto do Santos. Segundo o jornalista Renan Moura, o Santos encaminhou a contratação de Michael, atacante do Flamengo. O clube paulista deve pagar 4 milhões de dólares, ou seja, 21 milhões de reais, pelo jogador, e o Flamengo ficará com 20% dos direitos econômicos, pensando numa venda futura, tá? Então, espero que o Flamengo consiga aí realizar essa negociação, já que Michael, né, não faz parte do planejamento da diretoria do Flamengo para a temporada de 2026. Falando sobre o jogo Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei, a Globo vai levar João Gomes para abrir a decisão da Supercopa do Brasil entre as equipes. Tá? Ele vai fazer um show de abertura. Para quem gosta do estilo de música do João Gomes, show de bola. Para quem não gosta, né, vai ter que assistir lá também. Outra informação é que todos os ingressos para essa partida estão esgotados, como eu falei no vídeo de ontem, em menos de 8 horas, todos os ingressos evaporaram. Chegou um período ali da fila de espera chegar a 350 mil pessoas. Muita gente querendo assistir esse jogo que vai aí, está em disputa o primeiro título da temporada 2026 aqui no Brasil. Mudando aqui de assunto, com a vitória do São Bernardo com a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo, Marco Antônio bateu todas as metas e na cláusula do contrato de empréstimo de Marco Antônio da Lazio com o São Paulo foi estipulado algumas metas. Marco Antônio cumprindo todas essas metas, o São Paulo teria a obrigação de comprar o jogador. E com a vitória ontem sobre o São Bernardo, o atleta bateu todas essas metas e, por isso, o São Paulo será obrigado a contratar o jogador em definitivo e vai ter que pagar 4 milhões e 200 mil euros pela aquisição definitiva do jogador. O Flamengo mantém interesse em Marco Antônio e vai insistir na contratação. A reunião de ontem, né, para decidir o impeachment do presidente Casares tem influência no assunto, né? Essa situação aqui, porque o Casares sofreu impeachment ontem, eu vou falar sobre isso ainda nessa matéria, né? Então, teve uma reunião ontem lá e ele sofreu impeachment. Isso pode influenciar tanto na tentativa do Flamengo contratar Marco Antônio, também como a ida de um atleta para lá, que eles estão tentando a contratação de um jogador do Flamengo. Está na disputa aí o São Paulo e eu acho que o Santos também, ou o Corinthians, e com esse impeachment o Corinthians sai na frente, tá? Bom, vamos mudar aqui de assunto rapidinho, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O Museu do Flamengo vai fechar temporariamente. A partir do dia 1º de fevereiro, o Museu Flamengo estará temporariamente fechado ao público para a realização de obras de reforço estrutural na sede da Gávea. O último dia de visitação será no dia 31 de janeiro. As intervenções têm como propósito de preparar o espaço para um novo capítulo de modernização, abrindo caminho para futuras instalações no andar superior do museu, como uma academia do clube, tá? Bom, então vamos lá, falar agora sobre a novela Lucas Paquetá. Ontem não foi o dia D por Lucas Paquetá no Flamengo. Nada foi definido na sexta-feira e teve sim uma conversa de José Boto com os representantes do Meia e com o West Ham, mas sem nenhuma novidade. O cenário é o mesmo. O Meia mantém o desejo de retornar ao Brasil para jogar no Flamengo e o West Ham querendo ter o jogador até o fim da temporada para fugir do rebaixamento, e há também as dificuldades nos valores. O Flamengo topou pagar 35 milhões de euros e o time inglês está pedindo 45 milhões de euros. O West Ham entra em campo hoje, tá? Uma vitória do West Ham pode ajudar o Flamengo, porque aí ele começa a se distanciar ali da zona do rebaixamento. O desejo do West Ham manter o Lucas Paquetá até o final da temporada é para que o atleta possa ajudar a equipe
a sair dessa situação dificílima. Informação do jornalista Vene Casagrande, tá? E falar em West Ham, o Gonzalo Plata vem sendo observado pelo West Ham desde o final do Mundial contra o PSG. Dirigentes do clube inglês ficaram impressionados com o desempenho do jogador e iniciaram movimentações visando uma possível proposta. Porém, o staff do atleta garantiu que Plata está totalmente focado no Flamengo e na temporada 2026. O atacante, inclusive, antecipou o retorno aos trabalhos e iniciou treinamentos antes mesmo do início oficial da pré-temporada. Plata conta com a confiança do técnico Felipe Luiz e uma eventual negociação só será considerada caso seja positiva para todas as partes, ou seja, uma proposta que agrade o jogador, o seu staff e ao clube de regatas do Flamengo. Caso contrário, Gonzalo Plata permanece no Flamengo para a temporada de 2026. E tem uma possível saída aí do Flamengo trazida pelo jornalista Ekrom Konor, o turco. Trouxe uma atualização exclusiva. Segundo ele, a Fiorentina está sondando a situação de Emerson Royal. Existe um interesse crescente de outros clubes no lateral Dodô da Fiorentina, o que faria o time italiano buscar uma reposição. E aí, vocês acham que o Flamengo deve abrir mão de Emerson Royal para a Fiorentina da Itália? Deixa o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante, eu já sei até qual é a resposta, né? Mas vamos lá com as informações. Flamengo suspende negociações com Corinthians e São Paulo por Alan. O Flamengo está cauteloso nas negociações com o Corinthians e São Paulo por Alan, ao ponto de segurar as conversas até a próxima semana, aguardando o desfecho da votação do impeachment no tricolor paulista. Eu vou trazer, como eu falei, Caçares foi cassado. São Paulo procurou o atleta primeiro e chegou a encaminhar um final feliz, como foi antecipado pelo UOL. Apesar disso, a crise política em torno da gestão de Júlio Casares atrasou o acerto. O Corinthians, então, entrou na jogada, demonstrou interesse. Assim como o rival, o Corinthians também tem interesse em contar com Alan por empréstimo, tá? Bom, vamos lá. A reunião do impeachment do São Paulo será crucial para entender os próximos passos nas negociações, caso Júlio Casares fique. O cenário é melhor para o São Paulo conseguir a contratação do jogador por empréstimo, tá? Bom, já o time de Itaquera pode se beneficiar caso a queda de Casares. Com a transição da diretoria do São Paulo, Corinthians teria tempo para atravessar a negociação e fechar com Alan. Agora vamos para o desfecho final. Júlio Casares está afastado preventivamente da presidência do São Paulo. Em reunião híbrida do Conselho Deliberativo, ontem, sexta-feira, no Morumbi, 188 conselheiros votaram a favor do impeachment do presidente. Foram 45 votos contra e 2 em branco, ou seja, 2 se absteram aí, não quiseram votar. O vice-presidente R. Messi Júnior, de 80 anos, assume o cargo imediatamente. Ele é empresário do ramo hoteleiro e possui uma rede de estabelecimentos, de estacionamentos na capital paulista. Ou seja, com o impeachment de Júlio Casares, o Corinthians pode se beneficiar e conseguir atravessar e contratar o atleta Alan. Então vamos aguardar. E com relação a Lucas Paquetá, também temos que aguardar o desfecho final dessa novela. Hoje haverá mais uma reunião envolvendo aí os representantes do atleta, o West Ham, e vamos ficar de olho para ver se o atleta vai entrar em campo hoje pelo campeonato inglês. Isso aí também pode definir o futuro de Lucas Paquetá. Uma novela sem fim. Todas as transações que o Flamengo vai fazer, todas as negociações, é nesse molde aí, aquela espera sem fim. Uma coisa que a diretoria do Flamengo tinha que fazer é o seguinte: evitar, deixar vazar essas informações para a imprensa. Então vamos lá, ó. Hoje, meio-dia, o West Ham joga contra o Tottenham, tá? Nós vamos aguardar para ver se o atleta vai entrar em campo ou não. Ele já disse que não quer mais entrar em campo,
que ele não tem mais o desejo de jogar. Ou seja, a partir de 14 horas nós teremos o resultado desse jogo. E aí sim, essa reunião entre Flamengo e Tottenham e o seu representante deve se reiniciar e nós teremos aí um desfecho final. Espero que seja positivo, já que o Flamengo quer tanto a contratação de Lucas Paquetá. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.